Vamos lá, pessoal. Boa tarde, vamos fazer essa aula extra de interpretação de texto, né? A mesma corrente que eu falava no penal, mesma ideia, o mesmo raciocínio eu falo aqui também. Não precisa treinar interpretação em específico, da língua portuguesa, né? Hoje eu vou tirar um tempo para fazer questões de interpretação. Isso não existe, tá? Tem muitos alunos, né, que teimam, né? A gente respeita, né? Mas a interpretação, ela é uma bagagem de toda a sua vida de estudos. Se você não teve uma vida de estudos, você não consegue interpretar. E para esse nome, para esse estado que você se encontra, tem um nome, né? Analfabeto. Beleza? Nós temos o analfabeto completo, o analfabeto funcional, né? O analfabeto completo, ele não consegue nada de nada de nada. O funcional, ele consegue escrever o nome dele completo, por exemplo. Ele só não consegue interpretar textos. Essa é a diferença. Então, se você não consegue interpretar um texto, você é um analfabeto, né? Funcional. Pode até saber se escrever seu nome, mas você não consegue interpretar o texto. Essa é até a questão, né? A interpretação é fruto da sua bagagem cognitiva. Beleza? Então, se eu vou, a leitura, né? A sua questão cultural. Então, se você lê, você vai ter mais facilidade de interpretação, né? Se você ali teve um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, você vai ter mais facilidade para interpretar. Então, a interpretação, ela vem disso. Ô Robson, eu não tive nada de nada de nada de nada. Como que eu faço? Você já está ali interpretando, mas você não percebe isso, tá? Quando você pega um exercício, né, o pessoal agora está entrando na fase de exercício, né? Está entrando na fase de quebrar cabeça. O que é um exercício? Eu posso pegar qualquer exercício, informático, raciocínio lógico, não, por isso que é perda de tempo você treinar a interpretação de português, porque nas 60 questões objetivas, você está interpretando. Então eu pego aqui, tá, qualquer disciplina aqui, ó. A gente pega direito constitucional, a gente pega aqui direitos individuais, né? E aí você vai, filtra a banca aí para FC, nível médio, você faz aqui o filtro, tá? Você filtra aqui. E aí você vai agora interpretar, tá? Você vai pegar aqui, ó, a Constituição, você vai ler o enunciado, você vai ler as assertivas que ele coloca no enunciado, e você vai interpretar com base no seu entendimento, no seu conhecimento de direito. Você vai interpretar e ver qual está certa, qual está errada. Isso é a capacidade de interpretação. E aí você vai ali escolher a alternativa certa de acordo com a sua interpretação. Quando você erra, é porque você interpretou errado. Beleza? A mesma coisa vai ser em português. Só que a diferença é que, em vez de ter ali um texto pequeno e de direito, nós teremos ali o quê? Uma tipologia textual em narração, em crônica, nós vamos ter uma reportagem, nós vamos ter uma poesia, e você vai interpretar aquele texto, que nada mais é tirado de um livro, tirado de um jornal. Beleza? E aí, o que o autor quis dizer? Simplesmente isso. É claro que quando eu falo que não precisa, treinar a interpretação de texto, não quer dizer que não tenha os macetinhos para você ir mais rápido, né, que eu vou falar como eu faço, né, como eu aprendi e tudo mais. E quando eu falo que não precisa, né, treinar a interpretação de texto, é claro que tem um FDP, né, que vai jogar na minha cara e vai falar assim, porra, mas tu no penal de 2022, tu mandou 6 em português, né? Eu fiquei decepcionado, porque eu estava crente que fiz uma interpretação correta. E aí vamos separar. Nós temos textos, interpretações triviais, tá? Que você consegue só ler no texto e a própria alternativa correta
é um fragmento que eles deram um Ctrl+C, Ctrl+V do texto. É nítido, tá? Essa é a primeira vertente. E nós temos a segunda vertente da interpretação de texto, que são as bancas FDPs, que é para errar mesmo, tá? Eu fiquei entre eu peguei uma errada e peguei uma certa no penal e fui na errada. Eu fiquei em dúvida em duas, fiquei em dúvida na certa e na errada. Eles colocam duas alternativas muito parecidas. E aí é aquela, meu irmão. Eu vou falar um negócio aqui que não soa nem bem, né? Mas sorte. A prova estava para você. Essa é a verdade. Tranquilo? Então, no penal aconteceu isso. Fiquei entre duas. Dessas quatro que eu errei, as quatro foram interpretação. Quem dera, né? Quisera, oxalá, fosse gramática. Né? As quatro foram interpretação. Essas quatro que eu errei foram interpretação. E as quatro eu fiquei em duas alternativas, em dúvida. A certa e a errada foram muito próximas. Eles fizeram alternativas muito próximas, muito próximas. Inclusive, professores de cursinho corrigindo a prova, e eles marcaram que eu marquei também. Eu falei, eu tô tranquilo, então, quando sair o gabarito oficial, porque até os professores dos cursinhos, eles marcaram a errada. Mas a banca é soberana. Ela entendeu que era aquela alternativa, então não adianta a gente chorar. Você pode entrar com recurso, passou da fase do recurso, a banca não aceitou, não adianta chorar. E aí aceitar a nota. Simplesmente isso. Então, você tem que ficar ciente que pode acontecer isso. A banca colocar uma interpretação bem difícil. Você pode ler 10 livros por mês. Ainda assim, você pode errar. Tá bom? Não se treina interpretação de texto para português. Por quê? Você não tem como adivinhar qual texto irá cair. E você não tem como adivinhar quais alternativas irão cair. A banca pode colocar alternativas muito parecidas. Então, o que eu falo para vocês? Né? A partir do segundo ciclo, vocês começam alguns exercícios e tenham em mente isso. Quando você faz um exercício de informática, você está fazendo interpretação. Quando você faz um exercício de direito, você está exercitando a interpretação. Quando você faz um exercício de direito, de raciocínio lógico, você está treinando a interpretação. Beleza? Tranquilo? Tenha em mente isso. A interpretação, você pode pegar aqui o conceito, que é o significado da palavra interpretação. Vamos lá. É um substantivo feminino que caracteriza a ação ou efeito, né, que estabelece uma relação de percepção da mensagem que se quer transmitir. Então, o autor, esses aqui são os elementos, né? Nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal. Então, o autor, ele escreve um texto e ele quer passar algo para o receptor, beleza? O emissor, ele quer passar algo para o receptor. Ele tem que escrever direitinho. Ele tem que seguir todos os padrões legais ali e encher com o máximo de detalhes para que o receptor ele faça a percepção da mensagem que se quer transmitir. Tranquilo, pessoal? Então, a interpretação nada mais é do que você me fala algo e eu faço essa percepção. O que ele quis dizer com o que ele falou. Muito acontece, né, nos equívocos. Palavra equívoco. Não foi isso que eu quis dizer. Aí o outro faz assim, mas foi isso que eu interpretei. Não foi isso que eu quis dizer. E o outro, mas foi isso que eu interpretei. O cara interpretou, mas era algo que não... O receptor, ele fez uma percepção errônea. Não era o que o autor estava querendo dizer. Então, isso nós chamamos de ruídos, tá? Ruído de comunicação. Tranquilo? Agora, não quer dizer que não tenha macetes, tá? Macetes entre aspas. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Vamos pegar aqui... hoje eu não vou nem abrir o Word, tá? Hoje a gente vai fazer umas notas aqui. Notas, beleza? Vamos adicionar, fechar essa aqui. Vamos lá. Interpretação de texto. Então, primeiro bizu, né? Tem texto que é fácil.
vai fazer a leitura, tá? Primeira coisa, a leitura, óbvio. Mas você já se deparou com textos que você lê e não entende nada? Vamos lá, vamos começar então aqui com o ambiente de prova. A primeira coisa que eu faço, pelo menos, é começar pelo português. E não porque eu gosto de português, é porque o português é a primeira merda depois da folha de capa. E geralmente a primeira questão é de interpretação. A sua mente ainda ela não está esquentada, ela não está quente, ela está fria ainda. Você precisa esquentar ela. Tem gente que gosta de começar com redação. Eu gosto de argumentar depois que eu estou quente. Depois que eu estou alongado, já dei um trotezinho, minha mente ela está quente. Tem gente que gosta de começar com redação. Eu não gosto. Cada um é cada um. Eu ainda estou frio. Então eu faço a primeira leitura. Então 1.1, eu faço a primeira leitura. Quando o texto não é muito complexo, eu entendo de boa. Concurso mais nível fundamental e nível médio é tranquilo. Só que atualmente nos concursos de nível médio, eles estão pedindo uns textos mais rebuscados. Quando um texto é mais filosófico, quando ele tem palavras mais difíceis, o que você faz? A segunda leitura. Perceba, é muito importante você não desanimar. Muita gente faz a primeira leitura, não entende merda nenhuma e já vai para as alternativas. Faz uma segunda leitura. O que você tem que fazer aqui? Você não pode ficar perdendo muito tempo, mas você tem que ler calmamente. E em cada parágrafo você vai circulando as principais palavras. Beleza? Então vamos começar assim. As principais palavras. Vamos pegar Fundação Getúlio Vargas ou IBFC. Vamos pegar aqui. Tá na IBFC, já vamos ficar na IBFC então. Depois que sair o edital, a gente pode até fazer de novo aqui, ó. IBFC, nível médio. Português. Interpretação aqui de texto. Beleza? Vamos pegar um texto mais gigante que a gente achar aqui. Ó. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Olha lá. Ele usou um texto pequeno aqui, né? Beleza, vamos pegar esse texto aqui mesmo. O que eu faço? Ó, vamos abrir o Word aqui para eu te mostrar. Quando eu estou na prova, o que eu faço? Um texto pequeno. Vamos pegar aqui um texto maior. Caraca, é só texto pequeno, é foda. Pronto. Aqui, ó. Esse aqui já tá bom. IBFC 2022, agente censitário. O que eu faço? Ó, eu rabisco, gente. É a primeira coisa que eu faço. Eu vou fazer a leitura, tá? A leitura, gente, lembra da vírgula, do ponto? Lembra? Isso é importantíssimo. Você faz uma leitura, né, baixa, né, mental, óbvio. Então vamos ver se eu consigo entender na primeira leitura aqui, ó. Leitura, primeira leitura. Minha mente ainda está fria, beleza? Vamos lá, os caminhões chegaram às 7h30 e todas as famílias que restavam na favela havia muito tempo já estavam de pé. Você entendeu o que eu li? O que você leu? Não, então lê de novo. Eu entendi, então eu vou avançar. Aí eu começo a rabiscar. Favela, caminhões chegaram, tá? E já estavam de pé. Eu circulo essas aí, com a caneta. Era difícil continuar na cama. Desde os bons tempos, as mulheres levantavam bem cedo para as lavagens de roupa, para o apanho de água e o preparo das marmitas. Os homens também. Então a galera levantavam bem cedo, tá? Então os caminhões chegavam, o pessoal já estava de pé e o pessoal das favelas levantavam bem cedo. Os homens, uns saíam para os trabalhos, né? Outros em busca do primeiro gole de cachaça do balcão do armazém do senhor Ladislau. Então, tanto as mulheres quanto os homens acordavam cedo, tá? As mulheres iam fazer as coisas que ele falou ali, os homens para trabalhar ou para se embebedar.
eu estou entendendo até agora aí, tranquilo. Então, eu coloco aqui que as mulheres levantavam cedo, tá? Faço um rabisco aí, e os homens também. Beleza. As crianças maiores também acordavam cedo, então as crianças maiores, trazendo nos olhos e no estômago a desesperada expectativa. Então, olhos e no estômago. Achei importante essa frase. Será que hoje tem pão? Os menores, os nenéns, brigando com a vida, dando socos no ar, exigindo o peito da mãe ou a mamadeira completada com mais água sempre. Então, os menores e os nenéns querendo comer. Os menores e os nenéns, então eu jogo aqui de rosa, aqui ó, de azul e no estômago também para lembrar que faz uma correlação com essa questão do estômago, fome, miséria. Então aqui eu entendi na primeira leitura, entendi. Tem aqui Ô, caceta. Tem uma linguagem culta aqui? Não. Pode ser uma linguagem formal, que está respeitando a gramática, regência, concordância, mas não chega a ser culta, porque uma linguagem culta é difícil. Muitas palavras você não entende. É uma linguagem, embora seja formal, não é culta aqui, né? Não é coloquial do jeito que você fala, é uma linguagem convencional ali. Beleza. Então, pessoal, eu entendi na primeira leitura. Eu não vou precisar fazer a segunda leitura. Tem texto que você não entende, tá? Ok, segundo ponto, que é junto com o primeiro, são os rabiscos. Você vai ali circular as partes principais de cada parágrafo, tá? Para quando você for fazer uma leitura mais rápida, você conseguir ligar as coisas. Tranquilo? Foi o que eu fiz. Beleza? O terceiro agora, nós vamos fazer análise da alternativa. Se você não entendeu o texto, não vai para o terceiro ponto para análise. Você tem que entender o texto. Beleza? Se você não entender o texto, não vá para as alternativas. Vamos lá, vamos ver se eu vou acertar. O sentido do texto constrói-se por meio da sua organização interna. Desse modo, de acordo com o poema, o esforço do enunciador por não sonhar deve-se ao fato de... Ah, não, pô, tô olhando outro aqui. Desgraça aqui. No texto literário, a expressividade no emprego da linguagem é uma importante ferramenta na construção de sentido, tá? Então, a expressividade do emprego da linguagem, né? Socos no ar, né? Será que hoje tem pão, né? Na passagem, ó, as crianças maiores acordavam cedo também. Aí sabia que ele ia colocar isso aí. Trazendo nos olhos e no estômago a desesperada expectativa. Considerando o contexto, o que que isso quer dizer? A responsabilidade das crianças? Não. A caracterização da fome? Sim. A passagem do tempo? O desejo de transformação? A doença que atingiu o corpo? Não. Aí, o desejo de transformação? E aí? O que eu interpretei? Vou ler, aí eu fiz a análise. Aí, poxa, a caracterização da fome, as crianças maiores acordavam cedo também, trazendo nos olhos e no estômago a desesperada expectativa. Expectativa de quê? Né? Então, considerando o contexto, realça-se a caracterização da fome, a passagem do tempo, o desejo de transformação. Vamos lá, eu fiquei em dúvida nessas três, né? Embora eu fiquei mais entre a C e D. Aí o que que você faz? Não quer dizer que eu vou acertar não, tá, gente? Fiz a análise, fiquei... Geralmente, interpretação de texto, você fica entre duas, tá? Entre duas alternativas. Eu iria excluir a B, tá? Estou mais ali para passagem do tempo, será? O desejo de transformação, que é uma expectativa. Expectativa de quê? Né?
Expectativa ali de conseguir comida. Elas acordavam cedo também, trazendo nos olhos e no estômago a desesperada expectativa, eu acho que de transformação, de algo que pudesse mudar aquela situação de miséria dela. Essa expectativa, pode ser a caracterização da fome? Não, acho que você tem que olhar o contexto, né? Então, olha lá, vamos para o texto aqui, ó. Os caminhões chegavam às 7h30 e todas as famílias que restavam na favela há muito tempo já estavam de pé. Então, ou seja, trabalhar, negão. Aqui, trabalho, trabalho. Então, agora, eu estou fazendo aqui, ó, a quarta parte, que eu já olhei as alternativas e vou fazer a releitura. A releitura é quando eu já olhei as alternativas, analisei as alternativas, fiquei em dúvida. Ô, Robson, eu não fiquei em dúvida. Você pode parar por aqui. Para na análise, tá bom? Não precisa avançar para a releitura, se você não ficou em dúvida. Tranquilo? A releitura a gente só faz se você ficar em dúvida. Beleza? Tranquilo? Fechou? Então a gente vai fazer a releitura aqui, ó. Vamos lá. Aqui é trabalho, fechou. Aqui era difícil continuar na cama. Desde os bons tempos ele começa a falar, né, que ou os caras saíam para o trabalho, né, ou saíam para cachaça. Então aqui está falando de trabalho também, beleza? Ou falando e ali disfarçador, né? Disfarce da dor. Aqui as crianças maiores acordavam cedo também, trazendo nos olhos e no estômago a desesperada expectativa, né? Será que hoje tem pão? Então, a expectativa de transformação. Então, para mim, seria transformação. Aqui, ó. Será que hoje tem pão? Viu? Então, para mim, essa expectativa de transformação e não de ver o tempo passar. Vamos ver se a banca entende igual eu estou entendendo. Então, será que eu interpretei o que a IBFC quis aqui de mim? Vamos ver? Resposta letra B. Caracterização da fome. Foi o que eu, eu excluí de cara. Viu? Então, no contexto, as crianças maiores acordavam cedo e traziam os olhos no estômago. Ela queria o mais básico, que era a caracterização da fome. E eu fui além. Para mim, era um desejo de transformação, olhei que expectativa, entendeu? Enfim, né? Vamos pular para a próxima? Mas é basicamente isso. Não quer dizer que você vai acertar se fizer isso. Mas são macetezinhos que dá para tentar chegar lá. Tranquilo? Aqui estava até fácil, se você for olhar. Ela queria o básico. Mas, não, expectativa. Expectativa de quê? De transformar. Será que hoje tem pão? Né? Vamos ver um outro aqui. Agora que você já sabe fazer isso, vamos lá. No mesmo texto que a gente já analisou, vamos lá. Ó, na passagem acima, o narrador relaciona o tempo e o espaço, indicando, indicando que na favela acordava-se cedo, sobretudo em função, ó, necessidades distintas, de um olhar idealizado que os moradores lançavam sobre o trabalho, da presença de um número muito grande que... Não, isso aqui você já exclui. Dos homens serem acordados por suas mulheres bem cedo? Não, nada a ver.
De necessidades distintas de grupos diversos de moradores? Pode ser a B. De um olhar idealizado que os moradores lançavam sobre o trabalho? Pode ser. Do costume individual cultivado por poucos moradores? Não. A gente ficou entre a B e C. Por quê? Ele fala que as mulheres acordavam, né? Olha lá, acordavam para lavar roupa, apanhar água, preparar a marmita, e que os homens também acordavam, né? Os homens acordavam para trabalhar ou para cachaça, né? Então, e aí, você vai na C ou vai na B? Você viu que são alternativas muito parecidas? Muito parecidas. Então, são alternativas muito parecidas, né? Então, de necessidades distintas de grupos diversos de moradores. Sim, uns moradores iam para trabalhar, outros para beber cachaça, né? Então, eu iria na B. Essa aí deu certo, viu? Então, pessoal, dá certo, beleza? Não é eficácia 100%, porque interpretação não se estuda, beleza? Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Isso aqui é treino, tá, gente? Tá? Então, é rapidinho que eu tenho para falar para vocês, é isso. Treino, mas não no sentido de você treinar interpretação de português, né? A gente tá acabando, tá bom? O que acontece? Ó, como que eu iria treinar isso? Ó, eu não sei que iria cair esse, eu não sei. Pode cair qualquer texto, tá? Como que eu vou adivinhar que vai cair esse texto? Essas alternativas aqui. Entende? Isso não se treina isso. Isso é intreinável. Isso é intreinável. O que você pode fazer é o seguinte: você entender, fazer uma boa leitura do exercício, seja de direito, informática, ler um bom livro. Ah, mas você tem que estudar. Você não tem tempo para ficar lendo livro, né? Então, meu irmão, o teu livro é o mapa mental. O teu livro é a redação. Isso é o que dá para ali agregar cognitivamente. Beleza? Então, vamos fazer essa leitura desse texto aqui. A gente responde esse exercício e depois você vai entender como que faz, na hora da prova, do simulado, como que faz. Ô, Robson, eu fiquei em dúvida. O que aconteceu comigo no penal? Eu fiquei em dúvida entre três questões de interpretação. Eu fiz um asterisco bem grande, tá? Eu fiz um asterisco bem grande, e aí eu fui, deixei as alternativas que eu estava em dúvida, resolvi as outras questões, voltei, e aí eu marquei. Marquei, eu fiquei em dúvida entre duas e marquei a errada. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Poderia ter dado certo, como pode dar errado. É assim que funciona. Interpretação é igual jogar no bicho, tá? Então vamos lá, ó. Amanhã eu faço. Você já deu uma ideia de procrastinação, né? Ano novo, vida nova, novos planos para o futuro. Ó, eu vou fazer como se fosse na prova, ó, um texto bem maior. Ainda bem que esse é o último, né? Primeiro, que não existe treino de interpretação, e segundo, que vou ficar aqui chovendo uma olhada. Vamos lá, ó. Ano novo, vida nova, novos planos para o futuro, cuidar melhor da saúde, aprender melhor as coisas, arrumar aquela. Então, aqui ele está falando, ó, para a maioria das pessoas, poucos desses planos terão realmente se. Ó, então, poucos desses planos terão realmente se concretizado. Então, isso aqui é a procrastinação. Você já pode colocar aqui, ó, procrastinação. Beleza. Dentro de todos nós, com variações, é claro, existe uma forte tendência ao adiamento. Forte tendência ao adiamento. Bota aí. A enrolação, amanhã, papapá. Beleza. Procrastinação, de novo, que ele está falando aqui. Tranquilo. Mas não é só no país de Macunaíma, papapá. Antes de ser um problema regional, isso é um problema do ser humano. Então, não é cultural, é existencial. Isso vai cair nas alternativas ali, pode ter certeza. Muita gente acha que essa procrastinação é do brasileiro. Não, não é do brasileiro. A procrastinação é o adiamento de tarefas. Ele está dando aqui a metalinguística, ele está dando o conceito.
tá? O significado da palavra procrastinação, tá? É um objeto de estudo da psicologia, beleza? Autoajuda, guias, ensinam como enfrentar, beleza? A vencer a procrastinação. Depois ele dá um dado aqui, uma informação, pá. Ok. Então ele vem falando aqui de conceito da procrastinação. Beleza? Chegando aqui no final do texto. Fechou. Aí ele vem falando um pouquinho dos Estados Unidos, né? Falou que a procrastinação é o núcleo de comportamentos, né? Como abuso de drogas, impulsividade e baixa capacidade de autocontrole, né? Então ela está dentro desse espectro aqui maléfico. Tranquilo, fechou. Nesse estudo, compara estudantes universitários. Agora, no último parágrafo do texto, ela joga informações aqui, né? Então, olha lá, ó. Comparando sintomas gerais de saúde em relação às tarefas escolares daqueles períodos. Estudantes se dirigiam procrastinadores tiveram notas piores. Então, ó, notas piores. E também relataram maior estresse. Então, eu estou grifando o que eu acho importante. Beleza. Gripes e resfriados, né? Na verdade, os procrastinadores se deram melhor no começo do ano, mas acabaram levando o pior no cômputo geral. Então, levaram o cômputo geral pior, e no início do ano eles mandaram bem, né? Então, bota de verdinho aqui no começo do ano. Uma versão da fábula da cigarra e da formiga. Tranquilo. E assim, não, você precisa apontar todos lá. Beleza. Então, pessoal, vamos lá agora para as assertivas. Eu entendi o texto? Entendi. Preciso fazer a segunda leitura? Não, não preciso. Já fiz os meus rabiscos. Agora eu vou para a análise das alternativas aqui, ó. A partir da leitura, identifique, né, aquela congruência, o quê? Que está de acordo com o que você acabou de ler. Vamos lá. Primeiro, para a maioria das pessoas, pouco do que foi planejado será efetivamente concretizado. Foi isso que a gente leu lá em cima? Ó, olha aqui. Para a maioria das pessoas, pouco dos planos terão realmente se concretizado. Então, para a maioria das pessoas, pouco do que foi planejado será efetivamente concretizado? Sim, para a maioria das pessoas, pouco do que foi planejado, pouco desses planos terão sido realmente. Então, planos é planejar, pouco do que foi planejado será efetivamente concretizado. Então, o que está de acordo? A1 tá? A1 tá. Então, para mim, A1 tá ok. Para mim, na minha interpretação. Se você discorda aí, você pode colocar 1 tá fora. Para mim, A1 tá ok. 2. A procrastinação é objeto de estudo da psicologia. Entretanto, não é aceita em livros de autoajuda ou guias de eficiência no trabalho. Deixa eu ver aqui, ó. Lá no final ela fala de questão de autoajuda aqui, ó. Não, também diversos livros de autoajuda. Então, diversos livros de autoajuda. Então, a 2, não. 2, não. Viu como essa interpretação é fácil? Está no próprio texto. Está no próprio texto. No próprio texto. Tá bom? 3. Na América do Norte, a América do Norte é o berço da cultura da procrastinação. Não, é. Onde que está falando isso? Onde que está falando que na América do Norte é o berço? Deixa eu ver aqui, ó. Berço da cultura da anti-procrastinação. Anti, prefixo de contrário. Beleza? Então, tá errado. Beleza? Berço da cultura anti-procrastinação. Beleza? Então, a 3 também não é. Cuidado com a pegadinha, hein? A procrastinação ocorre devido ao uso de substâncias ilícitas. Não, eu acho que não. Ela está dentro do conjunto de abuso de drogas. Mas ela não ocorre por causa da droga. Entendeu? Ela vem falando aqui no final, ó, que a... Olha aqui, ó. Ela está no núcleo de comportamentos, mas ela não ocorre por causa do abuso de drogas. Ela está dentro ali, ó, abuso de drogas, impulsividade,
baixa capacidade de autocontrole, e dentro desse conjunto também nós temos a procrastinação. Mas não quer dizer que a droga origina a procrastinação. Foi o que eu entendi, tá, pessoal? Você entendeu diferente? Beleza, marca aí. Sim. Estudos realizados indicam que os procrastinadores têm um nível maior de estresse, gripes, resfriados frequentes. Ok. Então, o que eu entendi é que a 1 e a 5 estão ok. Para mim é letra D. Vamos ver. Acertei. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí 3 exercícios rapidinhos. Errei um, né? Tava bem na cara, mas eu acho aquela mania também de se achar que o negócio é mais difícil do que parece. Realmente, às vezes, mandam um bem óbvio na tua cara, e você quer caçar o mais difícil. Né? Foi o que aconteceu no primeiro exercício, os outros 2 deram certo. Então, lembre-se disso. Faz a primeira leitura. Se o texto ele é muito complexo, você faz a segunda leitura. Ao mesmo tempo que você está lendo, você não vai ficar meia hora, tá, gente? Você tem que ler, faz o rabisco, circula as partes principais. Depois que você entender o texto, só não vai ficar meia hora tentando entender o texto. Se você não entender, meu irmão, você parte para frente. Faz a análise. Geralmente fica entre 2 alternativas, tá, gente? Se você não ficou, marcou, foi direto, parabéns para você. Tá? Eu fico geralmente entre 2, a não ser que seja uma prova bem cachorra. Igual essa aqui, a gente não teve dúvida nenhuma. Por quê? Tá no texto. E se você faz ali o rabisco, fica fácil demais. Outros textos são mais complexos e nem com rabisco. Você tem que ir para releitura. Beleza, pessoal? Então, basicamente, isso que eu queria passar para vocês nessa aula extra aqui de interpretação, tá? Você pode discordar de mim, não tem problema, tá? Ah, Robson, preciso treinar interpretação de texto de português. Eu te respeito. Minha opinião, tá? Não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Não precisa disso, porque você já faz isso na sua rotina de estudos. Mas cada um, tá? É impossível, para mim, você pegar todos os textos imagináveis, todas as alternativas que a banca pode explorar de qualquer jeito, qualquer texto, de qualquer forma. Isso aí é inestudável, tá? Mas você pode utilizar esses macetezinhos aqui e aquela soma cultural que você tem vai te ajudar, tá? Quanto mais redação você fizer, quanto mais notícia você lê, tá? Se você tiver tempo para ler livro mesmo, também é bom, tá? Mas você não tem tempo, você tem que estudar, não tem? Tem um mapa, né? Mas pode ficar tranquilo que a interpretação, com o passar dos exercícios, você vai lapidando elas. Você vai ver que você vai pegar as malícias, né? Isso é interpretação, tá? Pegar malícia, você vai ver que exercícios que você errava muito, você não vai estar errando mais, porque a sua interpretação vai estar mais aguçada. Beleza, pessoal? Então, boa tarde para vocês, bons estudos aí, tamo junto.